Amados, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Você que trouxe a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. A seguir, hoje estamos no estudo 1 Coríntios com o tema Problemas com respeito à ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o meu cálice. Esse é o cálice, é o novo do testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for ter convosco. Podeis assentar, meus amados irmãos. Problemas com respeito à ceia do Senhor. Que problema, pastor? Todo mundo sabe que nós temos que orar antes da ceia, pedir perdão, e está tudo de boa, podemos participar da ceia, está tudo legal. Será que é assim que a Bíblia nos ensina? Não sei. Vamos para a Bíblia. Pastor, quando eu vejo problemas com respeito à ceia do Senhor, eu observo 4 verdades que vamos destacar nesta exposição. Aqui, vamos lá então. 4 verdades com respeito aos problemas à ceia do Senhor. Primeira verdade, nós encontramos aqui
a repreensão do apóstolo Paulo à igreja. Capítulo 11, versículo 17. O que diz lá? O apóstolo Paulo, ele acabara de fazer um elogio à igreja do Senhor. Agora, porém, ele traz uma séria exortação. O que diz no capítulo 11, versículo 17? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Agora, o que eu estou escrevendo não é para elogiar vocês, agora é para chamar a atenção de vocês. É isso que está ali no versículo 17. Porquanto vos ajuntais não para o melhor, mas sim para o pior. E nós vemos um ajuntamento que foi feito na Bíblia para o pior, e Deus desuniu. Que foi aonde? Na Torre de Babel. Mas pastor, me faz uma pergunta agora: o que é que estava acontecendo na igreja de Coríntios para que Paulo chamasse atenção nesse capítulo 11, versículo 17? Mais uma vez, divisão na igreja de Corinto. A divisão na igreja havia chegado a proporção alarmante. Além do culto à personalidade em torno de alguns líderes, capítulo 1, versículo 12, nós vimos, já estudamos. Agora vemos Paulo, mostra que os crentes estavam indo à igreja e voltando para casa pior do que entraram na igreja. Uma coisa é você sair pior de casa, chegar na igreja e Deus te reforçar, te restaurar, né? Outra coisa é você sair de casa pior e entrar na igreja, sair da igreja pior ainda. Pastor, não tem, tem sim, irmão. Tem, e eu já vi. Infelizmente eu já vi pessoas sair da igreja pior do que entraram. Pastor, eu vejo o apóstolo Paulo. O culto na igreja estava desembocando em certo impiedismo perverso e odioso por parte dos ricos. Eles estavam desprezando os pobres. E isso acontece muito lá no Brasil, onde existem duas classes de pessoas na igreja: o rico, o pobre, o que anda com roupa nova e o que anda com roupa velha, o que anda na etiqueta e o que anda sem etiqueta, o que anda com carros novos e o que anda com carros surrados. Mas tem mais duas classes: o que vive de aparência e o que vive na integridade. Por que o pobre muitas das vezes sofre? Porque o pobre muitas das vezes ele paga as coisas, por isso ele não tem dinheiro. E o rico? O rico ele não paga, ou vice-versa, né? O rico, muitas das vezes, ele se finge que é rico, mas não é rico. E eu vou provar para vocês, está na Bíblia isso. Eu vou provar isso para vocês. Os ricos estavam desprezados, os ricos estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os pobres. Capítulo 11, versículo 21, lá de 1 Coríntios diz bem assim, ó: porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ou passo que também quem se embriaga. Pastor, ceia. A ceia era precedida pela festa do amor. O que era essa festa? Era a festa do ágape. A Bíblia fala dessa festa em Judas capítulo 12. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa. Não era só a Santa Ceia, era o que nós fizemos depois do culto. Sempre, quando tem congresso aqui, servia-se uma ceia, uma festa. Como é que acontecia essa festa, pastor? Essa festa ágape era não apenas um tempo de comunhão, mas também, sobretudo, um ato de amor aos membros mais pobres da igreja. Era uma oportunidade para os cristãos ricos repartirem um pouco dos seus bens materiais aos pobres. Então o que acontecia? Todos os irmãos viam, traziam um prato de alimento e deixavam lá na mesa, para depois todos eles juntos participar da festa. Mas o que estava acontecendo? Os que podiam trazer, traziam, e os que não podiam trazer, não podiam trazer. Porém, o que estava acontecendo, que nós vamos ver mais lá frente,
Os que traziam chegavam, já saíam comendo, não esperavam os que não podiam trazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quando vos ajunteis, esperais uns pelos outros. Entendeu? Pastor, mas eu trouxe, eu tenho direito. Não, espera um pelos outros. Botou na mesa, pertence para todos. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia ainda está dizendo? Eu vejo algo interessante aqui. Em segundo lugar, a deturpação da festa do amor. Pastor, capítulo 11, versículo 17 a seguir diz: na igreja de Coríntios, durante a festa do amor, os ricos se isolavam e comiam à vontade as finas iguarias. Imagina agora, né? Os ricos chegarão e só comer caburu, né? E os pobres, pastor, olha aqui, ó, isolavam a comida à vontade, as finas iguarias dos próprios banquetes que traziam de casa, e bebiam a ponto de se embriagarem. Ainda dizendo, do outro lado, porém ficavam os pobres que não tinham condições de trazer alimentos de casa e passavam fome. Por quê? Que existia uma certa diferença entre os ricos e os pobres, entre aqueles que podiam e aqueles que não podiam. Aqueles que podiam humilhavam os que não podiam, aqueles que não podiam não participavam porque se sentiam inferior. Mas era a festa do amor, era a festa onde todos deveriam participar. Quando diz a Bíblia ainda, depois de toda essa atitude odiosa de procedimento e desamor, eles se reuniam. Aí vem o ato da ceia, né? Depois da festa, passava lá aquela festa toda. Aí depois vamos participar do quê? Da Santa Ceia do Senhor. Depois de desprezar o seu irmão, depois de fazer pouco caso com o irmão, depois de fazer um monte agora vamos participar todos da Santa Ceia. Essa ceia não é o banquete, essa ceia é a ceia do Senhor. E nesse contexto, eu vejo o apóstolo Paulo reprovando, dizendo que estavam se reunindo para quê? Para o pior. Não havia comunhão, não havia amor, só havia festa, mas não amor. Pastor, ainda vendo? Essa não é a ceia do Senhor que eles estavam participando. A atitude deles não era compatível com a celebração da ceia do Senhor. Agindo dessa forma, eles estavam desprezando a igreja de Deus. E aí o que estava acontecendo nessa festa? Vamos ver seis pontos importantes do que estava acontecendo nessa tal dita festa do amor, que depois da festa do amor vinha a Santa Ceia. Pastor, primeiro, eles se ajuntavam para o pior. Capítulo 11, versículo 17, abre lá para ver, o que diz lá? Bem alto. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para o melhor. A intenção dessa festa era para ser para o melhor, irmão Diva, mas não estava acontecendo. E Paulo chama a atenção deles: vocês estão se ajuntando, não é para o melhor, é para o pior. Aí eu vejo aqui, o culto deles não estava centrado em Deus, nem era sensível ao próximo. Tudo girava em torno deles mesmo, de tal maneira que quando eles iam para a igreja, eles não adoravam a Deus, nem serviam ao próximo. Assim, ao voltarem para casa, voltava em pior estado. Eles cultuavam a si mesmo, eles buscavam a satisfação do seu próprio eu. Então Paulo os exorta, dizendo bem assim, ó: vocês estão se reunindo para o pior. Eu sempre falo, meus amados, para que nós estamos se reunindo aqui? É para o melhor ou para o pior? Se está acontecendo alguma coisa, alguma intriga, alguma picuinha, quando nós estamos se reunindo, pode ter certeza, estamos nos reunindo para o pior, não é para o melhor. Segunda coisa que eu vejo Paulo falar,
eles se reuniam, mas não havia harmonia no meio deles. O que diz o capítulo 11, versículo 18? Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. Estou sabendo que na igreja de vocês tem divisão, e é ruim quando tem divisão. É ruim quando tem divisão. E Paulo não estava lá, mas ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo, estou sabendo, haver divisão entre vós, quando vos reunir na igreja. E eu, em parte, acredito que há divisão entre vós. Olha só. O apóstolo Paulo ainda falou bem assim: eu em parte creio. Entendeu? Eu em parte creio, porque se vocês estão se reunindo, desprezando os pobres, se vocês estão se reunindo, fazendo acepção de pessoa, se vocês estão se reunindo para se aparecer, pode ter certeza, tem divisão dentro da igreja. E eu em parte creio, o apóstolo Paulo está falando, está ali, final do versículo 18, ele diz: eu acredito que tem. Eu acredito. Havia divisões, partidos e cismas entre eles. Nós vimos no começo desse livro dizendo, um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era disso, outro era daquilo. Havia partidos dentro da igreja. Agora eu vejo a palavra grega para divisões significa schismata, a mesma palavra que Paulo empregou no capítulo 1, versículo 10, acerca das dissensões que tinham cingido a igreja em facções. Se lembra dos PP não sei o que, PP não, os tipos de partido que nós falamos aqui? Pois é, dissensões, divisões. Essas se intrometeram na mais santa das práticas do culto, que era a Santa Ceia. Agora imagina você participar da Santa Ceia com divisões. Eles estavam dentro da igreja, mas não tinham uma só alma. Os crentes de Corinto valorizavam as pessoas pelo grife, pela roupa, né? Que usava, pelo título que as pessoas tinham, pela posição que a pessoa ocupava na sociedade. Os camaradas eram endeusados porque tinham título, roupa nova, grife. Se fosse nos dias de hoje, não estaria diferente, né? Graças a Deus que hoje aqui na Austrália não tem esse negócio de grife, porque a grife que mais tem valor aqui é o brechó. Então não tem como orgulhoso se orgulhar aqui com grife, com marca, porque aqui nessa parte aí o povo é humilde mesmo, dá exemplo, entendeu? Dá exemplo, é bênção de Deus. O coração não está nisso, na aparência, o coração está em Deus. Eu acho lindo isso aí, eu acho muito lindo. Pastor, o status social das pessoas dividiam a igreja. Sou filho do fulano de tal, sou filho de tal. Eles não tinham uma só alma, um só coração, um só sentimento, um só propósito. Havia ajuntamento, mas não havia comunhão, irmã Eli. Agora eu vejo, segundo ponto, eu vejo algo interessante. Paulo falando que eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Participavam do elemento da ceia. Pastor, estamos falando do problema com respeito à ceia do Senhor, e hoje muitas das vezes participamos da ceia do Senhor, mas não celebramos a ceia do Senhor. Se nós fizemos isso aí tornar um ritual, vai chegar o tempo assim, então vai ter oração, vou fechar os olhos, o irmão vai passar, vou pegar, vou comer e pronto, depois vou orar e vou para casa. Sabe por quê, meus amados? Olha só, o nível de falta de zelo, de falta de temor com o culto da ceia. Hoje as pessoas estão trocando o culto de ceia por qualquer outra coisa. Estão faltando o culto da Santa Ceia por qualquer outra coisa. Daí já dá para ver o temor com a coisa de Deus. A Santa Ceia é o ato mais sério que tem no cristianismo. É onde você lembra a morte de Cristo. Mas falou em culto de ceia, eu me mando. Ou na realidade é um culto normal. Não é culto normal não. Não é de qualquer jeito que você vem para o culto da ceia. Ah, então não estou bem, vou faltar. Aí você era 2 vezes.
Aí você erra duas vezes. Não estou legal, pastor, não vou na igreja hoje porque é culto de ceia, então não vou. Você está errando duas vezes. Você deveria vir. Eu vou provar para você que você deveria vir. O que a Bíblia diz aqui? Eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Capítulo 11, versículo 20 diz bem assim, ó, Paulo fala: quando pois vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Pastor, Paulo está combatendo o perigo do ritualismo. Você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão, beber o vinho, e ainda assim não ter usufruído das bênçãos da comunhão da mesa do Senhor. Por quê? Por falta de discernimento, por você não entender o que você está fazendo, por você pensar que é qualquer outra coisa normal. Você precisa entender o que significa o culto da Santa Ceia, o ato da ceia. Aí você vai. Pastor, os crentes de Corinto seguiam um ritual, mas o coração deles estava afastado dos propósitos divinos. Por que você veio no culto hoje? Eu vim no culto hoje para o pastor não ficar pegando o pé que ninguém vai no culto e dizer: não, irmão, você tem que ter um propósito para vir no culto. Você está servindo a Deus por quê? Estou servindo a Deus porque o pai e a mãe é crente. Ah, porque o fulano é crente também. Ah, porque na realidade eu gosto do... Não, irmão, você tem que ter um propósito. Ninguém serve a Deus sem propósito. Você está servindo a Deus por causa do quê, pastor? Porque eu quero ir para o céu. Então você tem um propósito. Você tem um propósito. Se você não tiver propósito, você está perdendo tempo. Quando eu falo aqui, pastor, a Bíblia diz: Deus está mais interessado na sinceridade do coração do que nos rituais. E hoje o povo está preocupado com o ritual do que com Deus. Eu sempre aconselho os casais que vão casar. Eu falei: vocês se preocupam demais com o ritual e não se preocupam com a parte espiritual. Entendeu? Graças a Deus que aqui não. Mas quantas das vezes falaram assim: pastor, a cerimônia está muito grande. Eu falei: irmão, você está mais preocupado com a festa do que com o banquete. Isso é carne, não é espírito. Isso é carne. Nós temos que aprender a combater contra a carne, porque a nossa prioridade é o alimento do céu, não o alimento da terra. Pastor ainda dizendo: nós devemos celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade. Se participarmos do culto assentando-nos ao redor da mesa do Senhor, não refletirmos sobre o significado da ceia e ainda desprezarmos nossos irmãos, então esse ritual é desprovido de qualquer valor. Não adianta de nada, não vai valer nada. Você vai só comer um pedaço de pão e tomar um suquinho, pronto. Não vai significar nada. Nadinha na tua vida. Agora, Deus não se impressiona com rituais pomposos. Ele quer a verdade no íntimo, tá? O cerimonialismo é um grande perigo. Deus não se impressiona com os nossos ritos e cerimônias. Ele vê o coração do adorador. Aonde que nós aprendemos? Eu acho que foi segunda-feira, né? Davi foi ungido rei aonde? Aonde? Davi foi ungido rei aonde? Em casa. Num ritual humilde, uma ceia, um banquete ali, familiar. Pastor, mas quando for para mim, quando eu quero ser, eu quero que a igreja esteja cheia. Muitas das vezes a gente tenta combater isso. Pastor, eu quero que seja quando a igreja esteja cheia, né? Eu queria ser batizado, mas eu queria ser batizado quando a igreja está cheia. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer quando a igreja está cheia. Pastor, eu quero pregar, mas quando a igreja está cheia, né? Quando a igreja está cheia. Davi foi coroado rei, foi ungido rei, só com os de casa. E ainda nem todos gostavam dele ainda, viu? Mas ele foi ali em casa. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo o apóstolo Paulo chamando eles eram esnobes e orgulhosos. Eu
vai ter tempo para falar isso aí, mas tem que falar. Capítulo 11, versículo 21. Os ricos de um lado comiam os melhores churrascos, bebiam os melhores vinhos, até se embriagar, enquanto os pobres ficavam do outro lado passando fome. Pastor, de um lado estavam os pobres com fome, do outro lado os ricos bêbados. Traduzindo para os nossos dias, de um lado tem pessoas fartadas, do outro lado tem pessoas passando necessidade. Não estou falando material, estou falando espiritual. De um lado hoje a igreja do Senhor, nós temos pessoas estudadas, formadas, com um monte de PhDs no seu currículo, mas não fazem nada mais para o Senhor. De outro lado, nós temos pessoas que não têm nada, que não conseguem nada, mas têm desejo de fazer, mas são desprezados porque são humildes. São desprezados por quê? Porque a oratória não é lapidada, a oratória não tem aquele... É isso que acontece nas igrejas hoje. Os pobres ficam lá, pastor, tem chamada, mas não tem oportunidade. Tem chamada, mas ninguém acredita. Então os grandão se embriagam. Sabe o que é embriaguez? Embriaguez é você ter tanto, que você começa a brigar, porque você tem tanto. Você está embriagado, você tem tanto que você começa a degladiar. Ei, eu venho de lá, aonde atrás aqui é forrado de pessoas querendo escolher culto para pregar. Aí eu falo para vocês, ninguém queria pregar na rádio, sobrava só o pastor Davi. Todo domingo, 2 programas de rádio, das 8 às 8h30, de meio-dia às 2h da tarde. Ninguém gostava de pregar na rádio. Por quê? Na rádio tu está lá, isolado lá dentro de um quartinho lá, falando para o microfone. Pastor, ninguém queria pregar nas congregações. Congregação é lá, né, que os irmãos humildes estão. Nas casas, nos cultos das casas, ninguém queria ir lá. Queriam pregar onde? Na igreja sede. Aí, claro, né? Aí quando, vamos supor, se fosse nos dias de hoje, vamos lá, presbítero irmão Fábio agora com a agenda semanal. Vamos lá então, paz do Senhor, meus irmãos. Segunda-feira vai ter culto na congregação, tá? Estará pregando. Terça-feira vai ter culto na congregação lá, estará pregando. Quarta-feira culto lá, congregação tá, estará pregando. Uma hora o pastor olhou para mim e falou bem assim: só tem você? E eu falei para ele: eu acho que sim. Eu acho que só tem eu, porque os outros não querem, estão embriagados demais, estão muito embriagados, tem demais, mas não sabem a repartir. Aí Deus usa o pequeno, o Davizinho, né? Quanto mais chamava para o palácio cantar por rei, mais ele aproveitava, queria saber. Nunca perca uma oportunidade, meu irmão. Pastor, olha aqui, eles se entregavam ao excesso dentro da igreja. Capítulo 11, versículo 21. Eles bebiam ao ponto de chegar à embriaguez. Se lembra que o sacerdote Eli, ele chamou a atenção de Ana, pensando que ela estava embriagada? Pois é, era num dia desses. Primeiro tinha a festa toda lá, e depois iria haver o culto com a Santa Ceia. Mas a Ana com certeza estava com o coração amargurado. Diz a Bíblia que a Ana não comia. Então para que ficar lá na festa? Ana ficou dentro do templo orando. E o sacerdote achou que ela estava embriagada. Agora imagina você fazer um culto de Santa Ceia com um monte de gente embriagado. Se a Bíblia diz que é para nós tomar ceia conscientemente, quando você está embriagado, você está fora da consciência. Ainda dizendo, os ricos deixavam os pobres passando fome enquanto comiam, empanturavam-se, embebetavam-se, num claro sinal de excesso e falta de domínio próprio. Isso estava acontecendo na igreja de Coríntios, num culto de Santa Ceia. Ainda dizendo, Paulo diz que a atitude deles estava errada, e ele fala, eles estavam se reunindo para pecar. Eles não estavam se reunindo para adorar a Deus coisa nenhuma,
tanto glutonaria quanto a bebedeira são obras da carne e não fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Que diz o que lá? Diz bem assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Outra coisa que eu vejo o apóstolo Paulo falando, eu vejo algo interessante aqui. Eles se desprezavam a igreja de Deus e envergonhavam os pobres. Eles desprezavam a igreja de Deus e envergonhavam os pobres. Quando eu vejo a palavra de Deus falar lá no capítulo 11, versículo 22, a deturpação da festa do amor na igreja primitiva acabou abolindo-a completamente. Hoje nós vemos que a seriedade, o temor ao culto de Santa Ceia, para alguns já foi abolido faz tempo. Para alguns já não faz mais muita, não tem muito valor. Por quê, pastor? Por causa desse tipo de coisa. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, eles desprezavam a santidade de Deus, a santidade da igreja e o amor ao próximo. Aí eu vejo Paulo dizer mais uma coisa aqui, ó. O significado da ceia do Senhor. Agora vamos entrar na ceia. Capítulo 11, versículo 23. Tá? A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício vicário. Aí você vai ver o tamanho da seriedade. Quando a gente lê aquele versículo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, repartiu e disse. A cruz de Cristo não é egoísmo humano e está no centro dessa celebração. Então, quando você vai participar da Santa Ceia, você tem que saber que no centro dessa celebração tem uma cruz. No centro dessa celebração teve uma morte. E agora nós vemos que Cristo é o selo da nova aliança. Por meio dele, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura. Agora a gente quer participar da ceia, não valoriza a ceia, mas quer o perdão de Deus. Quer pedir perdão de Deus, quer ganhar o perdão de Deus, mas quando se fala de reunião para celebração, há um desprezo, há um descaso. Aí eu vejo algo interessante, diácono Mongelson. A ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada. O que é? A ceia do Senhor é uma cerimônia como se fosse uma cerimônia teatral. Como se você fosse contar uma história com personagens, contar uma história ilustrando ela. Então quando você pega o cálice, você está dizendo: aqui está o sangue que foi derramado. Quando você pega o pão, você está dizendo aqui, ó, representando, aqui está o corpo de Cristo que foi moído, rasgado. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. Não dá para participar da Santa Ceia sem olhar para o sacrifício de Cristo, sem olhar para o próprio Cristo. Aí eu vejo que Paulo ensinou sobre a ceia, o que devemos ainda hoje observar. Sempre que nos reunirmos ao redor da mesa do Senhor, devemos olhar, primeiro, para trás, segundo, para frente, terceiro, para dentro e quarto, ao redor. Fizemos isso quando sentamos à mesa para participar da ceia? Vamos ver então. Primeiro, vamos olhar para trás. Quando nós sentamos à mesa para participar da Santa Ceia,
nós devemos olhar para trás. Está na Bíblia isso? Tá? Abre lá, 11:26, lê lá para nós, bem alto. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte. Opa! Anunciar o quê? A morte aconteceu ou vai acontecer? Aconteceu, algo lá atrás. Então, quando você participa da ceia, você deve olhar para trás, para a cruz de Cristo. Todas as vezes que comermos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte. A morte. Para me anunciar a morte, irmã Juliana, eu tenho que olhar para trás. Jesus morreu lá atrás. Para nós hoje está salvo, cooperador Mosby. Temos que olhar para trás. Quando eu vejo, irmã Marivone, Paulo falando isso, Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Pastor, muitas das vezes nós lembramos só dos milagres de Cristo e não lembramos da morte de Cristo. Muitas das vezes pregamos dos milagres de Cristo, pregamos de todas as maravilhas que Cristo falou, mas não pregamos sobre a morte de Cristo. Por que, pastor, não pregamos? Paulo falou no 1 Coríntios. Muitas das vezes os outros acham que a cruz é loucura. Para os gregos, maldição, para os judeus, mas para nós a cruz é salvação. Para nós a cruz é salvação. Devemos olhar para trás e nos lembrar porque Cristo morreu, como Cristo morreu, por quem Cristo morreu. Cristo é o centro da Santa Ceia. Quando você está participando da ceia, no culto de ceia, semana de ceia, você tem que olhar para trás e dizer: olha só, o Cristo morreu por mim, eu estou salvo por causa do Cristo, Ele morreu lá atrás para mim, hoje está salvo aqui. Não olhamos para trás, por isso não entendemos a salvação hoje. Nós não entendemos o plano da salvação porque esquecemos de olhar lá na cruz, para trás. Pastor, Paulo nos manda nós olhar para outro lugar, outra direção. Ele nos manda dizer que devemos olhar para frente. Capítulo 11, versículo 26, diz bem assim, ó: porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então, peraí, é algo no futuro. Quando você participa da ceia, você está anunciando, você está acreditando naquilo que Jesus falou. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A palavra de Deus diz que a ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Interessante que a segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão no mundo onde o mal tem feito tantos estragos. Todo mundo espera a volta de Cristo, todo mundo anseia a volta de Cristo, mas alguns têm medo quando o pastor prega sobre a volta de Cristo. Começou a pregar sobre a volta de Cristo, começa a dar aquele arrepio, aquele medo, né? Meu Deus, pastor, não fala isso. Isso dá um medo, pregar sobre Apocalipse dá um medo. Então, filho, se converte. Se converte que não vai ter mais medo, não. O salvo não tem medo. O medo é para quem não está salvo. Ele vai vir como um ladrão para quem não está preparado. Quem está preparado vai estar ali, ó. Isso vai ser um presente do céu. Maravilha, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pastor, atrás aponta para a sua morte, a frente aponta para a sua volta. Ainda vemos o apóstolo Paulo dizer que a ceia do Senhor é o elo entre as suas duas vidas. A primeira vida ele veio para morrer, e a segunda vida ele veio para nos resgatar dessa terra e levar para o céu. E quando nos reunimos na Santa Ceia, nós nos lembramos lá de trás, mas nós esperamos aquele lá na frente, que é a volta de Cristo. Todas as vezes que nós se reunir, anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Temos que olhar para frente. Outra direção que Paulo nos manda olhar
devemos olhar para dentro. Aqui, ó. Devemos olhar para dentro. Quando você celebra a ceia, não somente olhe para trás e para frente, mas também olhe para dentro. Ele fala no capítulo 11, versículo 28: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe o que é examinar a si mesmo? É parar de você examinar a vida do teu irmão. É parar de você olhar assim: nossa, o irmão lá está tomando ceia, mas daquela maneira, daquele jeito, daquela maneira, daquele jeito. Irmão, examina a tua vida. Se olha no espelho. Tenha misericórdia da tua vida primeiro. Bobear, o teu coração está pior do que ele. Ele está na fraqueza, mas tem desejo de mudar. E você acha que está mudado, mas está na fraqueza. Está na hora de começar a mudar. Está na hora de começar a examinar a si mesmo. Está na hora de fazer uma retrospectiva. A ceia, quando você celebra a ceia, não somente olha para trás, para frente, mas também deve olhar para dentro. Paulo, você não olha para o seu irmão, você não é juiz do seu irmão. Em vez de examinar, julgar a vida alheia, volte as baterias para você mesmo. Examine-se a si mesmo, julgue-se a si mesmo, investigue o seu coração, porque ele é enganoso. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Algo interessante. Tem gente que está na fraqueza, tem gente que passou a semana atribulada, não vou no culto de ceia. Por quê? Por causa da ceia. Não, irmão, você tem que vir no causa da ceia para fugir do pecado. Não fugir da ceia por causa do pecado. Você está fazendo totalmente errado, e Deus não está gostando desse tipo de atitude. Está passando por prova, é aqui na Santa Ceia que Deus vai te lapidar, vai fazer você olhar para trás, vai ver quem morreu por você, vai fazer olhar para frente, vai fazer quem salvou você, e vai fazer olhar para você lá na frente, vai dizer: aquele que morreu, aquele que te salvou, ele vai te levar para o céu. Agora é na casa do Senhor que você precisa estar. Pastor, a ceia é um instrumento de restauração. A ceia é um tempo de cura, de reconciliação e restauração. A ceia é o momento em que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para examinarmos e nos voltarmos para o Senhor. A Santa Ceia é a hora que nós estamos ali. Na ceia devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. Outra coisa que Paulo também nos chama a atenção para a igreja de Coríntios é que eles tinham que olhar para outra direção. Qual que era? Devemos olhar ao redor. Capítulo 11, versículo 33 e 34. Lê bem alto para nós. Quando estava acontecendo isso? Quando você participa da ceia, você olha para trás, olha para a cruz, você olha para frente, para a segunda vinda de Cristo, você olha para dentro, para autoexame, e você também olha ao redor. Pastor, olha ao redor, olha ao redor. Vê se não está faltando alguém aí, que já participava da ceia com você, hoje não participa mais. O que Paulo está querendo dizer com esse versículo? Paulo está orientando os crentes a esperar um pelos outros para uma comunhão verdadeira da festa do amor. Pastor, eu botei ali uma imagem de mesa vazia. Muitas das vezes a mesa não está vazia, mas tem cadeiras vazias. Já preguei sobre isso aí hoje. Já preguei, se está faltando alguém na tua mesa, você está se interessando em botar o prato, o talher, botar o copo, o guardanapo, você está fazendo o prato, você tem esperança que vai voltar a mesa? Não. Você está indo comer, não quer nem saber de quem não está vindo mais. Esperar um pelos outros. O apóstolo Paulo, ele nos orienta. Quando ao menos favorecido chegava, só encontrava as sobras. Estamos falando dos pobres e dos ricos. Os ricos traziam a comida para a festa do amor,
E eles também eram os primeiros a chegar lá e já comer, não esperava ninguém, não esperava sacerdote, não esperava ninguém. Trazia, já ia pegando, já ia comendo. Quando vinham os menos favorecidos, a mesa já estava toda acabada. E Paulo fala bem assim, eu sei que acontece isso lá. Quando vocês vão se reunir, esperem um pelos outros. Não sejam esganados. Entendeu? Esperem um pelos outros. Se está com fome, coma em casa. O apóstolo Paulo está falando isso. Quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor, para seu irmão que está perto de você. Tem alguém faltando na igreja? Porque este ou aquele irmão, a irmã não está aqui assentado perto de nós. Ainda ele diz, a ceia é um momento de comunhão, mas está faltando gente. A ceia é um momento de família, mas está faltando gente. E hoje nós estamos numa cultura onde você pode sentar na mesa sozinho que tu não sente diferença da família. Não, irmão. Volte às raízes lá dos teus avós, aonde ninguém tocava nas talheres, sem a família toda estar sentada na mesa e sem o líder da casa dar a bênção pela comida. Na vida espiritual é a mesma coisa. Na vida espiritual é a mesma coisa. O individualismo tem tomado conta. E isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e também os nossos irmãos. Para quê? Para que eles venham participar junto conosco da ceia do Senhor. Pastor, se nós procurar e eles não virem, aí não é consciência sua. Mas devemos procurar. Devemos ir atrás. Quantas pessoas trabalham com nós no frigorífico e nós não convidamos? Falamos de futebol, falamos de carro, falamos de um monte de coisa e não falamos de Deus. Falamos de tudo. Xingamos Deus e todo mundo e não falamos de Deus. Devemos convidar. Espere um pelos outros. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso, eu vejo os perigos em relação à ceia do Senhor. Quais são os perigos? Primeiro, participar da ceia indignamente. Nós lemos isso, está lá, é lido todo culto de ceia. Mas o que é participar da ceia indignamente? O que é? O que nós entendemos até os dias de hoje por participar da ceia indignamente? A Bíblia diz no capítulo 11, versículo 27, porque, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que corpo? O que é participar da ceia do Senhor dignamente agora? Não indignamente. Dignamente. O que é participar da ceia do Senhor, irmã Marivone? Dignamente. Porque a gente só pensa na coisa indigna, mas vamos ver o que é o digno. Aí nós vamos entender o que é o indigno. Participar da ceia do Senhor, segundo Calvino, ele diz assim, que participar da ceia de forma digna é ter consciência que a nossa vida é indigna. Isso é participar da ceia dignamente. Quando nós participamos da ceia indignamente, é quando nós achamos que a nossa vida é digna daquilo. Nós não somos dignos, não. Nós não somos dignos de participar. Deus teve misericórdia e nos deu essa oportunidade, mas nós não merecíamos. Então nós temos que reconhecer isso. Senão nós estamos participando da ceia achando que temos, que é dever de Deus deixar nós participar. E pronto, não, Senhor. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentar à mesa, então participaremos da ceia dignamente. Nós não temos o direito, não temos dignidade, mas temos oportunidade, temos chance. Deus teve misericórdia, nos chamou, nos capacitou, nos deu nome, nos restaurou e disse: pode sentar na minha mesa. Tu vai se assentar na minha mesa. Eu estou chamando você para comer na minha mesa.
Você não está vindo comer voluntariamente, é eu que estou convidando. Se lembra o louvor 301? Qual é o coro? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mas para muitos esse louvor é assim, ó: eu vou cear, porque chamando ou não chamando, eu vou cear. Isso é ser indigno. Dignamente é você reconhecer que você não mereceria estar na mesa, mas Deus te escolheu. A própria palavra de Deus diz: não foi vocês que escolheu a mim, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi, eu coloquei um novo nome na boca de você, na vida de vocês. Eu coloquei uma nova veste e um anel. Eu botei vocês para dentro de casa. Vocês são o povo meu. Eu vos escolhi. Pastor, eu vejo algo interessante. Participar da ceia indignamente agora é assentar-se de forma leviana e irrefletida na mesa. Quantas pessoas hoje se assentam na mesa da ceia levianamente? Sabe que as suas vidas estão capengando, sabe que a tua vida espiritual muitas das vezes está em pecado, está arrasada, está em miséria, pois você ainda dá uma de João sem braço, dá uma de esperto, ninguém sabe da minha vida, pois eu vou lá e tomo seco. Você está sentando na mesa indignamente. Pastor, o que é? Precisamos discernir o que Cristo fez na cruz por nós. Precisamos compreender o seu sacrifício vicário. Participar da ceia irrefletidamente, ou participar da ceia hospedando o pecado no coração, sem a devida disposição de arrependimento, é fazê-lo de forma indigna. Tem pecado no coração? Se arrependa. Não participe da ceia leviana, porque você vai sofrer as consequências. Sabe por quê? Porque quando você participa da ceia levianamente, você está se tornando réu da morte de Cristo. A Bíblia diz: ser réu do corpo, do sangue de Jesus é um pecado gravíssimo. Você só tem dois lados para estar na relação do sangue. Primeiro, você está debaixo dos benefícios do sangue, ou está do lado daqueles que levaram Jesus a perder o sangue. Se você está debaixo do sangue, você está protegido. Se você está do lado de quem levou Jesus, você é um assassino. Pastor, você é assassino de Cristo ou beneficiário do sangue de Cristo? Participar indignamente da ceia é ser réu do corpo e do sangue de Cristo. É estar na mesma posição que Anás, Caifás, Pilatos, os soldados romanos que pregaram Jesus na cruz. É você estar na posição do carrasco, batendo no prego, é cuspindo na cara de Jesus, é enterrando a coroa de espinho na cabeça dele. É você estar lá participando. Isso é ser participar da mesa indignamente. O apóstolo Paulo está dizendo que quem participa da ceia indignamente se torna culpado de derramar o sangue de Cristo. Isso é colocar-se não do lado dos que estão participando dos benefícios da sua paixão, mas do lado do que foram culpados pela sua crucificação. Outra coisa, participar da ceia do Senhor sem discernimento. O que é discernimento? É você saber que isso aqui não é isso aqui, isso aqui não é isso aqui, mas é parecido, né? De longe. O Paulo diz, capítulo 11, 23 a 30: examina-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir, quem come e bebe sem discernir o corpo. Pastor, precisamos discernir o corpo? Precisamos discernir o corpo. Por quê? Porque existem dois corpos aqui. Existem dois tipos de corpo, e nós precisamos discernir o corpo. Mas que corpo, pastor? Ali no versículo está dizendo discernir o corpo. Mas que corpo? Qual é o corpo que nós precisamos discernir, que Paulo está falando? Paulo está falando de dois corpos aqui. O primeiro corpo é o corpo físico. É o corpo físico. Presta atenção. O corpo físico de Cristo. Você está olhando para trás. Você está vendo quem na cruz? Cristo. Sofreu por você.
A mordida da serpente foi na carne de Cristo. O chicote foi nas costas de Cristo. A coroa foi na cabeça de Cristo. Então você tem que discernir o corpo de Cristo. Você tem que participar da ceia com discernimento. Isso aqui está representando um tipo de corpo. Corpo de Cristo. Carne. Pastor? E o outro corpo que precisamos ser discernido é o corpo místico de Cristo. Qual é o corpo místico de Cristo? A igreja. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Precisamos, quando participamos da ceia, participar com discernimento, para discernir o corpo que morreu na cruz do Calvário, que é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, que é a igreja. Precisamos discernir. Ainda falando, quando você vem para a ceia, mas despreza o seu irmão, fazendo acepção de pessoas ou nutrindo mágoas em seu coração, você está participando da ceia sem discernir o corpo. Entendeu? Você está participando da ceia sem discernir o corpo. Você não ama teu próximo, você está se equivocando com o corpo. E se você participa da ceia sem discernir o corpo, você está participando de uma forma indigna. Você é um membro rebelde contra a cabeça que é Cristo, cabeça do corpo. E se você não ama o seu irmão, você também está indo contra o corpo lá da cruz, que morreu para dar a vida por mim e por você. E ele fala bem assim, ó: eu perdoei, você também tem que perdoar. Eu amei, você também tem que amar. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O que você está fazendo pelo teu irmão? Temos que discernir os dois corpos. Capítulo 11, versículo 30 diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Comem sem discernir o corpo. Comem sem saber o que estão fazendo. Pastor, essas são as doenças amartiagênicas, ou seja, doenças produzidas pelo pecado. A igreja de Cristo, em virtude do seu pecado, não tratados, tinham pessoas fracas, doentes, e algumas que já haviam morrido. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando, porque há entre vós muitos fracos é a pessoa que está comendo sem discernir, está enfraquecendo o espiritual. Doentes são aqueles que já têm problemas por causa disso, e muitos que já dormem, aqueles que já morreram espiritualmente. Quantas pessoas bebem, tomam, comem a ceia sem discernir o corpo, e estão numa vida espiritual fraquejante, estão numa vida espiritual doente, estão numa vida espiritual morta, porque não discerne o corpo. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando ainda, mais um exemplo, eu vejo algo interessante. Paulo, ele diz: participar da ceia do Senhor sem auto-julgamento. Capítulo 11, 31 e 32 diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pastor, começa a julgar você, aí você não vai ser julgado. Sabe por que você é julgado? Porque você gosta de julgar os outros. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se você começa a se julgar, a se corrigir, a se disciplinar através da palavra do Senhor, você não vai ser julgado junto com o mundo, você vai ser salvo do mundo. Mas o que acontece? Hoje nós gostamos de julgar e não se julgar. Julgar e não se julgar. Paulo, ele diz que nós podemos ser frouxos com nós mesmos, se nós participarmos da ceia do Senhor com pecado não confessado sobre nós. Não teremos então discernido o corpo que foi partido para que esse pecado fosse perdoado. Aí lá embaixo eu vejo a celebração da ceia é um momento de autoconfronto. Por isso que muitas das vezes na semana da ceia, ou quando você vai falar algo que envolve a ceia, você passa por uma luta, você passa por uma prova, você passa por uma guerra. Por quê, pastor? Porque você está falando do corpo de Cristo.
Você está falando de algo que gera salvação, algo que gera vida. Aí eu vejo algo interessante: o auto-engano é o grande perigo. A igreja de Laodiceia olhou no espelho e disse: eu sou rica e abastada. Mas na realidade Jesus pega e fala ao contrário. Quer ver? Abre lá. O que a Bíblia fala lá da igreja de Laodiceia? Capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse. Outro já abre Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Umas igrejas que dizia que era, mas Jesus disse: tu não é. Hoje nós temos muitas pessoas que dizem que é, Jesus está dizendo: não é, mas eu sou, mas tu não é. O que diz lá, capítulo 3, 17? É o anjo da igreja que está em Isso aí, 3 e 17. Filadélfia, escreve: isso diz o que é são, o que é verdadeiro, o que tem achado. 3 e 17. Porque dizes, sou rico, eu estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego. Olha o contraste, olha o perigo de a pessoa não ser se julgar. O excesso de confiança muitas das vezes faz a pessoa achar que é, mas não é. Olha a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 17, ela diz assim, ó: como dizes, rico sou. Aqui Jesus está falando, tu diz que é rico, mas Jesus fala bem assim, ó, olha aqui, ó: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que Jesus fala, Diácono Modaelis: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu? Misericórdia. Forte, né? Contraste do que a gente muitas das vezes diz e se acha e do que Jesus diz de nós. A igreja de Laodiceia dizia que era rica, dizia que não faltava nada. Irmãos, tem muitas igrejas hoje que parece que não falta nada, mas Jesus está escrevendo uma carta dizendo: tu não sabes, tu que é uma desgraçada, que é pobre, que é o que mais, que é cega, que é miserável, e tu é nu. Jesus está escrevendo cartas para igrejas nos últimos dias com esse tipo de escrita. Sabe quando o anjo da igreja falou lá, quando o grande Cristo falou lá no capítulo 1 do Apocalipse, que diz: olha aqui, ó, eu sou aquele que habito no meio dos castiçais. Porém tem muitas igrejas hoje que já foi tirada do castiçal. Se consideram igreja, mas para Deus não é igreja, para Deus é uma tribulação. O que Jesus fala para a igreja de Sardes? Olha lá, capítulo 3, versículo 12. Bem alto. A quem tem sede, eu o farei coluna no peito. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Desculpa. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de quem está morto. Olha só o que Jesus está falando para a igreja de Sardes. Irmãos, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem 7 espíritos. Se ele tem 7 espíritos, ele é o líder. Está com 7 espíritos aqui na mão, tá? Pastor, de Deus, e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Não adianta você mostrar que você é tal, que você não é. Eu conheço as tuas obras, eu sei qual é a intenção das tuas obras, eu sei o que se passa no teu coração. E olha o que Jesus fala: eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives, mas és morto. Só tem nome, mas é morto, irmã Daniela. Tem igrejas hoje que só tem nome, irmã Silvana, que viva, mas é morta. Não sente mais a presença do Senhor. A palavra não predomina mais como prioridade. O temor ao Senhor não é mais o princípio deles. Só tem nome: pastor,
Longe de mim de um dia receber uma carta. Quando você julga a si mesmo, é disciplinado por Deus, e a disciplina de Deus traz salvação, cura e vida. Todavia, quando não julgamos a nós mesmos, nos tornamos autoindulgentes, e o juízo torna-se irreversível. Se coloca de pé. Irmã Marivone estará adorando a Deus neste momento. O juízo de Deus para o crente não é a perda da salvação, nem a condenação eterna, mas a disciplina. Pastor, Deus ama quem Ele corrige, e Ele corrige quem Ele ama. Tem um louvor que a Maeli canta, tá? Eu não sei, me lembrou agora, mas eu não me lembro a letra. Entendeu? Mas é muito lindo. Acho que foi louvado lá em Biluíla. A vida do crente, a fraqueza, a doença, a morte pode ser disciplina de Deus para nos afastar de pecados mais terríveis, de consequências mais danosas. Pastor, por que eu estou passando por isso? Vai ver que é uma disciplina. Vai ver que é um deserto que está aí para te fortalecer. Dá uma analisada na tua vida, examine a tua vida e veja o que está. Faça um discernimento quando você vai participar da mesa. Faça um discernimento do corpo. Faça um discernimento da igreja. Faça um discernimento. Olha para trás, olha para frente, olha para o lado, olha para dentro quando você vai participar da Santa Ceia, para não participar da ceia indignamente. Quantos estão hoje participando da ceia indignamente, pastor? Pastor, mas eu não sabia disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus preparou esse dia para esclarecer essa passagem na tua vida. Esclareça o corpo, esclareça, levanta a tua mão para o céu. Amado Deus e eterno Pai, estamos na tua casa nesta noite, como uma família, Senhor. Estamos na tua casa, Senhor, participando da festa do amor, mas nós queremos sair daqui melhor do que nós entramos. Não viemos aqui para fazer o pior, mas viemos aqui para sair melhor do que entramos, Pai. Ensina-nos a discernir, ensina-nos, Senhor, a te honrar, ensina-nos a olhar para trás e reconhecer a tua morte, ensina-nos, Senhor, a olhar para frente e ter esperança da vida eterna, ensina-nos a reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas misérias, Pai. Sim, Pai, e que nós possamos a cada dia mais esperarmos os nossos irmãos, para quando formos aceitarmos as mesas, nós participarmos junto com os nossos irmãos. Deus maravilhoso, a ceia é uma festa, tu és o dono da casa, e tu convida ainda hoje, vem cear, porque a casa ainda está de porta aberta, a casa ainda está de porta aberta, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia ela vai fechar, e é tempo de nós estarmos a casa, sentados à mesa, que adoramos, Pai. Eu quero